Olá, nós estamos aqui numa conversa conectada, né? Nós aqui da União Feminina Missionária Batista do Brasil temos o prazer e o privilégio de receber na nossa primeira sala de conversa conectada a nossa querida Elaine Oliveira, né? Eu só vou dizer uma coisa, ela é ministra voluntária na Igreja Batista em Bacaxeri, né, lá em Curitiba. E para a gente é um privilégio muito grande ter você aqui, Elaine. E eu quero dizer para você que vai estar acompanhando a nossa conversa conectada, fique à vontade. Pode colocar as perguntas, caso você tenha, porque eu tenho certeza que as suas perguntas serão respondidas nos dias 17, porque nós teremos o Lideron, que é um encontro para liderança. Não fique off, fique on, conecte. Mais do que nunca, não é, Elaine? E aí você vai ter as suas respostas lá, porque você vai entrar, vai se inscrever e participar do nosso encontro de liderança que vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio. Mas nós teremos a Elaine falando conosco no dia 17. Ela estará conosco, trazendo assim uma palestra muito boa, muito mesmo relevante para este tempo. Elaine, muito obrigada pela sua presença aqui. Para nós é um privilégio, uma honra ter você aqui, porque a gente conhece um pouco do seu trabalho, a gente sabe o tanto que você é dedicada e é de fato uma mulher que está sempre em missão, né? Cumprindo a missão que o mestre te deu. E a gente aqui, União Feminina, está muito feliz de ter você como nossa parceira nesse momento. E eu gostaria, de antes da gente conversar falando mais sobre o tema, que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua formação, porque você que está aí precisa saber que nós vamos ter uma pessoa muito especial e preparada que vai estar ministrando as nossas vidas. Elaine, seja bem-vinda na nossa conversa conectada. Bom dia, Marli, né? Olá a todos que estão aí conosco, conectados e para essa conversa, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Com certeza é uma parceria muito especial e que nós sempre nos encontramos de diferentes formas e agora uma forma que estamos perto em um outro ambiente, né? Não presencial, digital, mas que ao mesmo tempo continuamos com o propósito da missão e do serviço ao Senhor. Então é uma grande alegria poder servir a todos os irmãos, mesmo neste tempo, né, em que não estamos no espaço físico, mas estamos usufruindo do espaço que temos aí pelas plataformas. Então, eu tenho 30 anos de conversão, tenho 25 anos de ministério, né? Sempre trabalhei com a área da educação na igreja, trabalhei com diferentes gerações e trabalhei com mulheres. Então, fiz na época teologia curso livre, né? Na época que eu fiz não tinha, né, graduação. Depois fiz a graduação de pedagogia, porque na igreja trabalhava muito com treinamentos, escrita de material, formação, os antigos treinamentos, né? E formação para liderança e achei a necessidade de ter um curso que me desse instrumentos para isso. Conheci a escola, trabalhei depois também de trabalhar 10 anos em uma igreja, Deus me levou a trabalhar numa universidade. E nessa universidade eu trabalhei com todos os cursos de graduação na área de projetos sociais que os acadêmicos desenvolviam com instituições de terceiro setor, dentro de uma disciplina que eles têm que fazer durante o curso. E trabalhei com diferentes instituições também, com formação, também com metodologias. E aí veio a necessidade de fazer uma especialização na área que a gente chama dinâmica dos grupos, e era a época que a gente trabalhava andragogia. Então, como que o adulto aprende? Então, como conduzir um grupo para que ele aprenda de tal forma a alcançar uma meta, alcançar um objetivo. E dentro disso também a especialização em psicologia social, porque aí entrava o comportamento das pessoas. E todo esse conhecimento, acredito que Deus realmente me abriu a porta na universidade para eu adquirir, e depois eu voltei a trabalhar na igreja, e daí foi quando entrei na Batista do Bacaxiri, continuei como consultora nessa universidade, sou consultora lá até hoje na área de formação, e aí, na Igreja Batista do Bacaxiri, me tornei ministra.
fiquei 6 anos de tempo integral e eu vinha buscando já fazer os processos de mestrado e acredito que não passei em 4 processos, fui passar no 5º processo e quando passei tinha a convicção que eu tinha que me dedicar a esse tempo do mestrado. E era um mestrado, eu sempre busquei um mestrado na área de educação, mas aí eu conheci o mestrado em educação e novas tecnologias. A Igreja Batista do Bacaxiri já é uma igreja bem conectada, sempre foi uma igreja que buscava as plataformas, buscava querer fazer os cursos EADs também. Então, a gente teve a implantação do CFI, nós trabalhamos com a Junta de Missões Nacionais, com a implantação dos PGMs, e todo o meu conhecimento acadêmico sempre foi dedicado ao ministério. Então, tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de aprender na universidade como profissional e estudante, eu apliquei desenvolvendo as situações do ministério. E aí, no final de 6 anos no Bacaxiri, eu tive a oportunidade de trabalhar em outra universidade. E aí eu estava dividindo meu tempo entre o tempo integral do Bacaxiri e uma parte na universidade, justamente porque para fazer o mestrado em educação eu tinha que estar ligada a uma instituição de ensino, porque era um campo mais difícil de ser aberto, eu trabalhando em uma igreja somente. E aí, como o mestrado exigiria muito, eu saí do tempo integral, fiquei como voluntária, e na Igreja Batista do Bacaxiri sempre trabalhei com educação, trabalhei com o Ministério Infantil, trabalhei com o Ministério de Mulheres, entre outras demandas, né, que a gente trabalhando na igreja serve a toda a igreja de diferentes formas. E aí tirei o ano para me dedicar, os 2 anos e meio, né, para me dedicar ao mestrado de Educação e Novas Tecnologias. E aí eu saí em fevereiro de 2020 do tempo integral e 17 de março nessa universidade eu entrei no home office da pandemia, né? Que aí entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, eu já vinha da Igreja Batista do Bacaxiri, a gente já vinha trabalhando para que o nosso CFI, lá, o Centro de Formação Integral, os cursos já estivessem sendo desenvolvidos online. Inclusive, eu tinha começado 2 pós-graduação na área de design instrucional, que é o desenho dos cursos, e de tecnologias de aprendizagem, então, tecnologias que se usa para aprendizagem. E aí, nisso, quando eu passei no mestrado, né, eu fiquei só com o mestrado, e esse 1 ano na universidade, eu passei por muita formação, experimentei diferentes plataformas digitais, diferentes ferramentas digitais, e fazendo mestrado, sempre assim, estudando a teoria do mestrado e aplicando como profissional nas aulas, no atendimento dos estudantes, nas pesquisas, nas escritas de artigos, e também hoje é muito intensa essa prospecção do pós-pandêmico, porque já não estamos mais trabalhando com situação emergencial, agora nós estamos trabalhando com a realidade. E a realidade que não vai mudar. Nós vamos ter vacina, nós vamos poder voltar a frequentar os espaços físicos, seja na universidade, na escola, na igreja, nos restaurantes, nos clubes, no centro da cidade, nas lojas, vamos. Mas ainda assim, o que se abriu de possibilidades, né, que o nosso tema vai trabalhar, é justamente para as pessoas que já não tinham tanto esse acesso. E elas aprenderam a usar os ambientes digitais para ter acesso. Né? Comunhão feminina, se a gente pensar os encontros de mulheres, quantas mulheres não frequentavam os encontros ou porque o marido não deixava, ou porque ela era mais debilitada, ou tinha alguma limitação, ou porque morava longe, não conseguia estar. Então, hoje, nós vamos poder estar nesse evento com mulheres que não estariam no espaço físico por algum tipo de impossibilidade, e mulheres que não são só dessa cidade onde o evento está acontecendo. E, inclusive, nem só do nosso país, né? Outro dia, na Convenção Batista Paranense, com a União Feminina lá do Paraná, a gente tinha gente de Portugal, a gente tinha gente dos Estados Unidos, a gente tinha gente de fora do Brasil, irmãs que estão isoladas fora do Brasil e também já estavam isoladas do seu povo, da sua terra, estando em um evento junto com as suas irmãs.
Então, a vida já mudou, nós já mudamos. A tecnologia que era, a gente tinha escolha de pensar, vou usar, não vou usar, e o que vou usar, hoje é o que eu tenho. Então, e quem aproveitou este ano, está aproveitando esse período para aprender, como eu tenho visto muito forte as convenções da União Feminina, quando eu estive sábado passado com a convenção do Piauí, onde estavam educadores, pessoal da União Feminina, líderes, pastores, e daí não só do Piauí, era um evento da convenção do Piauí, mas tinha gente de quase 20 estados na formação. Isso quer dizer que as pessoas estão aprendendo, e é bom a gente ver no final as pessoas já falando no que vão aplicar. Para mim, enquanto ministra do Evangelho, isso eu vejo a bênção do Senhor em alcançarmos realmente até os confins da terra, que a nossa busca é cumprir a grande comissão. Então, as tecnologias nos trouxeram essa possibilidade. Como pessoa, eu vejo como é bom ter a oportunidade de estar próximo e gerar possibilidades de novas relações e de avanços, seja da igreja, seja da educação, seja e da sociedade, que acaba esse tripé tendo uma grande relação. E como profissional na área da educação e pesquisadora, vendo toda uma teoria que desde 1980 está sendo muito estudada e que já teve muito avanço, mas que hibernava em algumas instituições, e uma delas era a igreja, porque a igreja já começava a usar a tecnologia para mídias, para marketing, para divulgar os seus trabalhos, mas pouco para se comunicar. E hoje a igreja está aprendendo a se comunicar, só que se ela perceber, ela não está mais se comunicando só com o seu rebanho, só com o círculo de pessoas de contato da sua igreja local, mas ela está se comunicando com o mundo. Então, na universidade, a gente diz hoje que os nossos cursos, eles não são à distância, porque a gente está tendo contato, ele não está no espaço físico presencial, ele está, esse contato, a minha sala de aula é o mundo, porque eu posso ter estudantes de todo lugar aprendendo junto com essas oportunidades que as plataformas tiveram de se desenvolver e gerar salas para nós formarmos os pequenos grupos de discussões e voltarmos. Isso fez com que trouxesse para o ambiente digital o relacionamento, que sempre foi a luta do ensino remoto, ensino EAD. E aí, então, passamos a ter um ensino que ultrapassa o remoto, ultrapassa a distância, ultrapassa o espaço físico, se torna aberto ao mundo. Então, transpondo isso para a igreja, temos que pensar que nosso salão de cultos agora tem a possibilidade de ser o mundo. Quem está no nosso salão de cultos, quem está cultuando a Deus conosco, quem está aprendendo a palavra de Deus conosco, quem está no nosso encontro de mulheres, é o mundo. Eu tenho a possibilidade de ter a igreja local no espaço físico. Futuramente, quando voltarmos para o espaço físico, nós entendemos que vamos ter pessoas no espaço local, mas o nosso desafio vai ser continuar atendendo e abrindo as portas para quem está em outros espaços geográficos, inclusive. E aí o ambiente digital não vai se desligar do ambiente físico e se torna um só. Por isso que é híbrido. Então, hoje está tendo muita conceituação errada sobre o ensino híbrido, sobre as atividades híbridas. Porque não é porque é um pouco online, um pouco presencial. Não. Uma semente híbrida, ela não está dividida em duas partes. Porque o híbrido veio muito da época das sementes, né? Quando se germina uma semente híbrida, ela é misturada. Ela não é dois pedacinhos, ela se mistura e torna uma só. Então, o ensino híbrido, os encontros híbridos vão ser um só. Vão ter pessoas no espaço físico e pessoas no espaço digital, mas quem está no espaço digital, o objetivo não é que ela esteja assistindo, é que ele esteja participando, interagindo com equidade. E essa palavra hoje está em alta na área da pesquisa, né? Principalmente na pesquisa da área social. Como tornarmos todos com a mesma possibilidade, tendo a mesma possibilidade.
Eu e você termos a mesma possibilidade de participarmos do mesmo encontro e da mesma forma. Se a Marli tem uma pergunta, está lá no espaço físico, eu, Elaine, tenho uma pergunta e eu estou aqui na plataforma digital. Então, quem está conduzindo vai ter que dar atenção a Marli e a Elaine e vai ter que fazer a Elaine e a Marli conversarem e se relacionar. E aí eu fico muito feliz de participar de uma igreja que está aprendendo tanto. E eu fico cada dia mais certa que quando eu fiz a escolha de sair do tempo integral em fevereiro de 2020, Deus já sabia para o que ele ia me levar e o que ele ia me dar de novos instrumentos. E hoje, depois de um ano, começar as lives, as interativas, os cursos, as formações para a minha igreja, é eu estar retornando à minha terra. Talvez eu fui lá espiar o que ia acontecer sem nem saber a missão e voltando, trazendo algo para que a igreja possa avançar. E eu continue a minha missão, o meu ministério. Então, de servir aos irmãos, como eu sempre servi, com o conhecimento que Deus me deu por de ter. Amém. Olha, quanta coisa rica nós aprendemos só nessa pequena introdução aqui da Elaine conversando com a gente. Isso, gente, é muito importante. A igreja precisa, ela precisa compreender isso, né? E ter essa compreensão faz com que a gente possa o quê? A gente possa aumentar, né, as nossas possibilidades dentro da igreja. O versículo lá, né, a missão que foi nos dada é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Gente, olha aí como isso está ficando cada vez mais próximos de nós e como que nós temos que aproveitar. Mas para isso a gente precisa de uma liderança que entenda isso, que esteja preparada, conectada, né? Eu dou uma metodologia, uma aula aqui no CIEM para os meus alunos que é para jovens e adultos, né? Essa metodologia específica. E ontem na aula eu estava dizendo isso para eles. Não cabe mais hoje você que trabalha, principalmente com jovem, não ter um perfil no Instagram, não estar no Facebook, não estar nessas. Você tem que estar lá, você não pode mais dizer eu não quero, eu não tenho tempo. Isso não existe para o líder. E a nossa liderança precisa acordar cada vez mais. Não tem essa coisa de idade. E como você falou, não tem distância. Eu acredito mesmo, Elaine, compactuo assim com você, que com relação a essa questão do ensino à distância, isso vai mudar o nome. Porque ficou claro que não é mais distante e que nós... Olha, essa entrevista nós estamos fazendo por uma plataforma, aqui ela está lá no Paraná, eu estou aqui no Rio de Janeiro, entramos rapidinho e estamos aqui batendo um papo e quanta coisa nós estamos aprendendo. Você que está nos acompanhando, você quer aprender mais? Você precisa participar do Liderum. É um encontro de liderança que a União Feminina Missionária Batista do Brasil está promovendo e que vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio, às 19h30. Então, você não pode perder. Entre lá no nosso site, nós vamos colocar o link, tudo aqui direitinho para você se inscrever. É um curso que vale a pena. E Elaine, que está aqui conosco, ela estará trazendo a palestra Tecnologias Digitais e a Igreja, Desafios e Possibilidades. Olha que bênção. Então, você não pode ficar off. Conecte-se. Nossa conversa conectada também, a gente falando sobre essas novas tecnologias, o mundo virtual, né? As grandes possibilidades, e a gente entende que amplia o conhecimento sobre os diversos temas e contribuem para que a informação seja processada e atualizada. Isso também é muito importante, atualizada, porque a coisa está muito rápida, muito dinâmica, e a gente não pode ficar, né, naquele processo vagaroso, né? Você já falou um pouco aqui, mas talvez seria interessante você focar mais isso aí. Como que você vê a igreja evangélica nesse relacionamento com o crescimento tecnológico? Hoje, porque a gente, isso é uma realidade, né? A gente está vivendo, isso é caminho sem volta, mas como que está esse relacionamento? Como que você tem visualizado isso? Olha, a igreja que nesse um ano ficou esperando retornar ao normal, né? Ela se atrasou, na verdade. Então, a relação da igreja com as pessoas sempre vai ser a mesma.
a gente vê que sempre houve o medo do uso das tecnologias, porém as crises sociais e de saúde mesmo que ocorreram durante a história, levou a igreja a ter que usar de recursos que existiam. Então, quando teve lá a crise da pandemia da varíola, quando teve a pandemia da gripe espanhola, então na época da pandemia da varíola, por exemplo, tanto a escola quanto as igrejas começaram a usar o rádio. Mas até então, o rádio, por alguns, era até visto como um instrumento do mal. A própria internet, a partir dos anos 80, quando ela começou a ser usada, quando o computador começou a ser usado, foi quase, entrar um computador na igreja era quase como entrar uma bateria, na época que a bateria começou a entrar. Então, que já era uma tecnologia, né? Então, quando nós não tínhamos a Bíblia impressa, se pensarmos desde lá Martinho Lutero, depois veio a imprensa, a imprensa foi uma tecnologia que trouxe a Bíblia na nossa mão. Então, veio o computador, depois veio a internet, veio o medo da internet, o medo do engodo, o medo de sermos, dos membros saírem da igreja, veio as grandes discussões da igreja dos membros que eram desigrejados e estavam só assistindo cultos pela internet, os cultos que lhes agradavam. Então, a tecnologia, nas suas diferentes formas, sempre teve aquele olhar desconfiado da igreja. Mas eu digo que o instrumento não tem pecado, o artefato não tem pecado, quem tem é o homem. E usar a tecnologia é quem vai usar, que vai ter que saber a possibilidade que ela dá, e no caso são múltiplas, então são possibilidades, e como eu selecionar. Então, hoje, didaticamente, a gente tem falado que estamos passando pela necessidade de sermos letrados digitalmente. Então, assim como quando criança nós fomos alfabetizados, soubermos o beabá, e daí tivemos ser letrados, que seria interpretar e saber escolher e se posicionar com relação às coisas, hoje, digitalmente, estamos como adultos, principalmente, tendo que passar por isso novamente, que nem crianças. Então, somos alfabetizados, então, aprender a lidar nas ferramentas, nos instrumentos. Você comentou até dos idosos, por exemplo, se a gente pensar em idosos, pensando nos jovens, mas os idosos estão fera nas ferramentas digitais, porque o amor pelos netos e filhos foi tão grande sem poder vê-los, que aquele vovô e vovó que mal tinham um telefone, passou a aprender a fazer chamada de vídeo, aprender até usar instrumentos talvez até antigos, como o próprio Skype, que a gente vê que já estava obsoleto para alguns avós passaram a aprender a usar agora, desde que ele conseguisse falar com o neto. E esse mesmo idoso está lá na minha igreja, por exemplo, na Batista do Bacaxiri, toda quinta esse idoso está no Zoom, lá no encontro que ele fazia toda quinta, entende? Então, assim, todas as gerações, devido à crise, tiveram que usar o instrumento que tinha. Então, agora que não vamos mais falar na crise ou na emergência, mas vamos falar no que está estabelecido, a igreja vai ter as possibilidades, abriu as possibilidades porque líderes buscaram aprender. Então, esses líderes que estão passando pelas formações, pelos cursos, no instrumento do seu trabalho, porque muitos estão em home office, então aprenderam até através da sua empresa usar uma plataforma digital, fazer uma apresentação, então, ou tá na universidade estudando, ou tá na escola. Então, todo mundo que está tendo essa fonte, bebendo dessas fontes de aprendizado de usar ferramentas, vão desenvolver um ministério mais frutífero com questões digitais e vão ser pessoas importantes dentro da igreja para influenciar e dar formação para as pessoas se letrarem, né? Ou seja, para as pessoas saberem escolher as plataformas, escolher as ferramentas, porque o conhecimento bíblico, nós da Igreja Batista, que prezamos muito pela educação, nós sabemos que somos uma igreja forte em educação, somos uma igreja que continuamos sempre buscando aperfeiçoamento no aprendizado. Então, isso já é nosso. O que vai mudar é que vamos abrir novas possibilidades a partir do uso de novas ferramentas,
para que esse aprendizado seja cada vez mais multiplicado, que ele alcance mais pessoas, que ele faça com que nossa igreja, que tem uma característica muito relacional, se torne cada vez mais próxima das pessoas. Por exemplo, uma das possibilidades que a igreja tem hoje muito forte, e ela vai ter um papel social, e já está tendo, muito relevante, é na questão da rede de cuidado. A gente está com uma sociedade doente, esgotada do isolamento, com depressão, com pensamento suicida, com divórcios que aumentaram, com crianças doentes, aí com pessoas passando fome. Então, a igreja está fazendo um papel. E como que a igreja está alcançando pessoas, chegando perto de pessoas através de plataformas digitais? Porque ela não pode receber no templo físico, ela não pode receber no gabinete, o pastor não pode receber no gabinete. Então, quem não fez a lição de casa e não está fazendo, eu penso que está sendo negligente com o papel de mordomo, porque nós somos mordomos da obra. E o nosso Senhor, no momento, nos deu como instrumentos tudo isso para fazermos o que sempre fizemos, o que sempre fomos chamados para fazer. Então, a relação da igreja, desculpa, a relação da igreja com as tecnologias, ela sempre foi mais a conta-gota. Algumas crescendo mais, outras menos. Algumas usando mais, outras menos. Agora a gente acho que vai se equiparar mais e ter possibilidades de maior crescimento. Eu acredito muito no crescimento da igreja e acredito muito na relevância que a igreja socialmente vai ter, principalmente com relação aos aspectos que a gente sempre lutou, contra a fome, contra o abandono, contra as doenças mentais, contra tudo o que dentro da sociedade traz para o homem algo ruim. E a igreja vai trazer a esperança a partir da palavra, da verdade e a partir do amor de Jesus expresso por meio das nossas atitudes em plataformas digitais, em ferramentas digitais. E quando pudermos estar no espaço físico de forma híbrida, entendendo esse híbrido como misturado, conectando pessoas em dois espaços diferentes. E para isso temos que aprender. E estamos aí com muitas ferramentas, inclusive o Lideron, né? Lideron, que vamos ter o Lideron dia 17, é um grande evento. As convenções têm feito evento, a União Feminina dos Estados tem feito evento. Quer dizer, a igreja, na sua liderança maior, está se mobilizando e fazendo movimentos para dar possibilidades de aprendizado para os membros e para os líderes. Então, dizermos o nosso eis-me aqui, da onde estivermos. É isso aí. Obrigada, viu, Elaine? Elaine, ó, você quer saber mais sobre o tema? 17, 18 de maio, tá? Nós teremos o Lideron. Não fique off. Conecte-se conosco. Entra lá, faça a sua inscrição, porque isso daqui, a gente só está levantando os desafios, mas nós teremos a Elaine falando no dia 17, às 19h30, ela vai estar trazendo a palestra principal desse evento. Elaine, no tema que nós escolhemos, né, para poder estar explorando, né, e focando no nosso encontro, que é tecnologias digitais e a igreja, desafios e possibilidades. Eu tenho aqui uma interpretação muito boa da possibilidade que caiu como uma luva assim para o meu entendimento. Mas por que a gente não fala oportunidades, né? Tá todo mundo utilizando esse termo oportunidades. Por que para nós, para o nosso contexto, você pensou nessa questão da possibilidades? Porque e aí entra no estudo das tecnologias, né? E entra muito os termos mesmo, não só da tecnologia, sempre a educação lida com termos, né? Sempre foi. Desde o tempo que eu estudava grego e hebraico, a gente usa termos. Então, o que esse termo quer dizer? E o termo oportunidade, a gente não usa tanto porque a oportunidade já estava disponível. A tecnologia já estava disponível. Tudo isso já existia Zoom, já existia Meeting, já existiam as ferramentas, já existiam pesquisas iniciadas, já existiam instituições que usavam
Então, desses estudos e dos instrumentos, as oportunidades já estavam abertas. Agora, com tudo que aconteceu, nós passamos a ter que usar, gostando ou não gostando, se fosse para continuar a viver até mesmo, né? Porque não foi só uma questão de igreja, foi uma questão das relações familiares, desde dentro de casa, para eu poder falar com meus pais, meu sogro e minha sogra, idosos que estavam isolados, com filho que não mora comigo. Então, desde dentro de casa. Então, foi o que eu passei a usar. Aí, neste ter que, nesse é o que eu tenho agora para usar, nasceram possibilidades. Então, possibilidades é quando a gente diz aquela expressão, abriu-se um leque de possibilidades. Né? Aqui, as mulheres sabem bem, os homens já viram bem, quando um leque se abre, aquilo expande. E tem várias situações em que eu posso usar, várias ferramentas que eu posso usar, várias formas de transmitir o conhecimento, mas também interagir. E por isso que hoje nós não usamos EAD para o que estamos fazendo, porque eu não estou distante. O ensino EAD ele é estático, então já está gravado e quem está assistindo não interage com quem está falando. Então, não temos o EAD no momento, nós temos esse remoto, esse digital, que dentro de instrumentos digitais eu me comunico. Então, as possibilidades são muitas. Posso gravar uma aula e mandar à distância para alguém? Posso. Posso estar no meu ambiente físico gravando ou conversando com alguém? Posso. Por exemplo, eu estava na igreja de Feira de Santana, com a irmã Aparecida, ela estava lá no templo da igreja com a líder do Ministério Infantil. A gente fez uma palestra para a escola de pais deles sobre o uso das tecnologias na infância, né? Então, nós tínhamos os pais online, eu em Curitiba e as duas em Feira de Santana dentro da igreja. Claro, era opção delas, elas podiam estar dentro de casa, mas elas resolveram estar no ambiente da igreja. Futuramente, quando a gente puder voltar, elas vão ter pessoas sentadas dentro da igreja, pessoas que vão estar em casa online, só que interagindo, porque na plataforma que eles usaram, as pessoas que estavam em casa podiam colocar pergunta no chat, podiam receber um link e aparecer na tela. Então, não é só o chat. Nós vamos estar lá no Lideron. Se de repente vocês resolverem, tem uma pessoa que entrou aqui na plataforma, no chat, e é um líder que gostaríamos de convidá-la a vir na tela, de repente dar um oi, fazer uma participação com uma pergunta, eu posso mandar o link e ele entra agora. Essas possibilidades são imensas, inúmeras. O que não podemos ter são duas coisas, na minha opinião. Não podemos ter nem medo, temos que ser ousados, e isso biblicamente mesmo, e todos nós sabemos quantos momentos Deus requer do seu povo ousadia, e estamos no momento que Deus está requerendo de nós ousadia. E segundo, não termos perfeccionismo vaidoso. Queremos que tudo saia perfeito. Pode falhar uma conexão, pode cair a luz do preletor, tanta coisa pode acontecer, mas eu não vou deixar de fazer. E as possibilidades também de retomar o caminho com quem está ali, com quem está disponível, também são muitas possibilidades que eu não teria no espaço físico. Se o preletor acontecer alguma coisa com o preletor, ele não pode ir, eu não posso ter outros planos B, C e D, o povo está lá e está só eu e o povo. Aqui não, aqui eu posso mandar uma mensagem para uma outra pessoa e ela entra na hora e a gente continua o bate-papo e as pessoas continuam interagindo e o movimento não para, o evento não vai parar, porque o preletor não pôde estar ali, né? Ou aconteceu alguma questão da internet dele. Então, realmente, hoje a nossa maior luta no sentido de instrumento é termos acesso a uma boa internet. Hoje nós sabemos a limitação ou
porque é uma questão da própria pessoa que não tem uma internet, às vezes uma velocidade melhor, ou a própria cidade, o bairro onde a pessoa mora não tem uma rede tão boa. Temos a questão das grandes participações que às vezes pesam numa ferramenta, então por isso temos que saber escolher bem a plataforma também, e a forma. Às vezes não vai caber na plataforma, vai ter que ir para um YouTube no StreamYard e fazer de estúdio, para poder ter mais abertura e maior quantidade. Isso é ser letrado, né? Saber escolher. Mas, olha, são infinitas as possibilidades, não se acaba, nós não ficamos na mão, mas para não ficar na mão, a gente tem que adquirir conhecimento, que é o que o Líder On, por exemplo, vai trazer conhecimento. E as pessoas estão fazendo coisas magníficas, eu vejo os ministérios de mulheres, os idosos, ministérios infantis, bom, com as crianças, então, fazendo muita coisa. As Mensageiras do Rei, eu faço orientação de estagiários e tenho um estágio em pedagogia que é em diferentes contextos. E eu faço muita orientação de aluna, inclusive Batista, que é líder de Mensageiras do Rei, e eu falo, vamos fazer um projeto, e elas têm feito projeto de fazer formação para as líderes de Mensageira do Rei, para usar as ferramentas digitais para os encontros de mensageiras, para os encontros dos embaixadores. Por quê? Porque essa geração ela sabe usar mais as ferramentas, os instrumentos, os dispositivos. E aí, o líder, sabendo usar uma plataforma, sabendo trazer um recurso de interatividade. E aí, por exemplo, uma aluna da PIB aqui de Curitiba, outro dia que eu orientei, ela falou assim, professora, as nossas reuniões tinham 7, 8 meninas. Nós terminamos o evento em uma semana, com tudo que elas fizeram, com 78 meninas. Ela falou assim, a gente não esperava, deu um boom. Então, essas possibilidades é de alcançar, talvez alguma menina que estava ali, o pai não deixaria ir na igreja da amiga, ou, então, já que eles se relacionam por TikTok, eles se relacionam aí pelas redes, pelo Instagram, pelo Twitter, por outros, a gente traz o instrumento e usa ele para a glória do Senhor. Então, o instrumento não é do diabo, o instrumento é uma tecnologia descoberta que Deus permitiu. Eu, homem, como vou usar isso? Eu vou usar para o bem ou para o mal. Então, a minha escolha é usar para o bem para que eu continue avançando no ministério. Então, essas questões são importantes, sim, serem pensadas, refletidas, mas para tomar uma atitude prática lá onde a gente vai estar trabalhando. Quantas possibilidades, só aqui agora nesse bate-papo nós tivemos acesso. E você quer saber mais? Então, tem que se inscrever no nosso evento, no nosso encontro de lideranças, que nós faremos de 17 a 18 de maio, e você pode entrar lá, fazer sua inscrição, e nós teremos aí a nossa querida Elaine, que vai estar falando o tema propício para este tempo. Tecnologias digitais e a igreja, desafios e possibilidades. Quer saber mais? Vai ter que fazer a inscrição e participar do nosso encontro, porque ela vai ser a palestra principal que nós teremos no dia 17 às 19h30 e dia 18 nós teremos as oficinas com lideranças para estar trabalhando as faixas etárias, como que a gente pode estar, porque o que a gente está vendo? A gente tem vários acessos, a gente tem muita possibilidade, né? Agora, o que fazer com isso é que a gente precisa orientar, e nós estamos aqui para isso, para ajudar você, e estamos aprendendo também. Elaine, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua contribuição, e a gente vê como Deus é maravilhoso, como Ele tem o controle de todas as coisas. Eu sempre digo, gente, Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia, não. Deus já sabia disso antes da fundação do mundo. E a coisa mais interessante que eu, você, mulher, líder, homem, jovem, você está liderando, pense numa coisa. Nós somos a geração que o Senhor separou para viver nesse tempo. Já pararam para pensar nisso? Poderia ter sido outra geração, mas não, o Senhor nos separou, nos escolheu, porque Ele é soberano, Ele tem em suas mãos todo o poder. E eu louvo a Deus porque Elaine é resposta de oração e como Deus tem feito, como Deus a conduziu nesse processo para que ela estivesse agora ministrando a minha vida, a sua vida, para que as nossas igrejas cada vez mais possam crescer. Eu tenho certeza, sabe, Elaine, eu tenho dito isso.
Nossas igrejas, pessoal, a igreja, o pessoal vai desanimar, não vai, olha, a igreja vai ficar mais forte do que antes. Porque quem é crente mesmo, quem é, né, vai se fortalecer, gente. Agora, quem brincava de ir para a igreja vai se esquecer mesmo. E a igreja vai ficar cheia, assim, de crentes verdadeiros. Aí nós teremos um avivamento. Já pararam para pensar nisso? Essas são as possibilidades que nós temos e que vão acontecer e que a gente está vendo aí. A tecnologia vai estar nos aproximando cada vez mais e ampliando a expansão. Olha só que redundância, né? Ampliar a expansão do reino de Deus. Essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para isso. Laine, muito obrigada. E eu estou assim ansiosíssima para chegar o nosso dia logo lá da sua palestra, que nós queremos te acompanhar, ver e interagir com você, e vai ser bênção para todos nós, viu? Muito obrigada, você que está aí nos acompanhando. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e convidar outras pessoas, porque hoje nós aprendemos muito e vamos aprender muito mais nos dias 17 e 18 de maio, aqui juntamente conosco. Viu, Elaine? Muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Obrigada a você, obrigada à União Feminina, e até dia 17 e 18 aí no Líder On Tom. Deu uma cortada, mas acho que a gente. Mas é isso aí, acontece. É isso aí. Sim, que a gente tem exatamente. Que. Isso aí. E a gente aqui tem que estar atento e conduzir o barco. O nosso barco não para, porque Jesus não está dormindo, ele está muito bem acordado, mesmo no meio dessa tempestade que nós estamos, né, Elaine? Sim, querida, Deus continue te abençoando, o seu ministério, sua igreja. E eu tenho certeza que você ainda vai continuar sendo usada com grande poder e autoridade pelo nosso Deus. Muito obrigada e até o dia 17 nós estaremos juntos.